Salve, salve galera do canal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Joga Sincero. Eu sou o Edson, desde já vou deixar aquele grande abraço para todos vocês. Ritual padrão, vai lá, deixa esse like maroto do cacaroto, não seja um cara escroto, senão tipo pro esgoto. E bom pessoal, o jogo que a gente vai analisar hoje por completo é o Watch Dogs Legion. Jogo esse que foi lançado no dia 29 de outubro de 2020 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X e S e PC, certo? Então, para todas as plataformas, menos para o Nintendo Switch. E eu posso dizer desde já que desses jogos da Ubisoft que eu zerei desses últimos tempos, dos 3 últimos, esse foi o melhor, tá, gente? Esse foi o que realmente trouxe aquela sensação de pelo menos ser divertido, de ter uma alegriazinha bem bacana, sem ter uma frustração. Não criei uma expectativa muito grande em relação a ele, mas ele correspondeu bem ao que eu pelo menos esperava. Eu vou falar as coisas boas e as coisas ruins, mas antes de tudo, eu quero agradecer a todos vocês que participam aqui das análises. Cara, vocês são fantásticos. Eu tava puxando uma estatística dos vídeos de análise, e todas as análises estão bem organizadas na playlist, certo? Só você ir lá no meu canal aí na playlist Análises Sinceras. E é o maior feedback que eu tenho, cara. Então é uma coisa que eu tenho que investir mais, tem que zerar mais jogos para trazer as opiniões que vocês precisam saber ou as que vocês querem saber pela minha opinião particular. Lógico, você pode discordar de alguma coisa, que é normal, pode comentar lá que vai ser bem de buena, certo? Então, vamos lá, vamos falar do Watch Dogs Legions e de tudo que aconteceu nessa minha gameplay, o que eu senti do jogo, se o jogo vale a pena ou não, certo? Bom, a primeira coisa que eu vou falar de Watch Dogs Legion é que ele é um jogo graficamente muito bonito. Ele trabalha muito bem, tanto no modo performance como no modo desempenho, para quem quiser uma gameplay mais fluida, que eu acho que não há tanta necessidade, porque o jogo ele tem uma sistêmica muito básica. Jogar a 30 ou a 60 vai muito do gosto da pessoa. Quem joga a 60 às vezes não quer mais jogar a 30, eu já discordo. Eu acho que se o jogo tem muitos movimentos, tem muitas coisas, aí beleza. Mas se o jogo tem movimentos um pouco mais reduzidos e a gameplay não precisa ser tão frenética, que é o caso do Watch Dogs, você pode jogar nos 30, jogar com qualidade máxima e ver que o que realmente os produtores quiseram implementar em tecnologia, ray tracing e outras coisas que foram adicionadas dentro do jogo. Então, ambientação, essas coisas da Ubisoft eu não tenho a reclamar, tá? Que nem eu disse, eu já vou fazer um vídeo depois falando tudo sobre o que a Ubisoft faz de bom e tudo que ela tem feito de errado nesses últimos tempos, certo? Não é o caso do Watch Dogs Legion, a gente não vai criticar gráfico, falar sobre nova geração não, porque as duas versões dá pra você jogar de boa. Eu joguei no PlayStation 4 Pro no começo e continuei no PlayStation 5 o meu save e joguei a versão do PS5. Certo? O Ray Tracing ficou bem bacana, é um dos jogos que mais utiliza dessa tecnologia, certo? E a gente tem uma sinopse bem simples. A gente começa com um agente sem nome da DedSec tentando evitar um atentado terrorista na cidade de Londres. A gente consegue até certo ponto amenizar esse atentado, mas a finalidade dele é concluída e a gente começa a entrar dentro da história do Watch Dogs Legion, que é sobre os cidadãos de Londres e todo o sistema que vai monitorar eles e vai saber o que eles fazem, o que eles comem, onde eles andam. Tipo um sistema arbitrário, quase praticamente uma ditadura tecnológica, certo? Então os vilões do jogo são a Albion, a CTOS e a Bloom, que são os sistemas de segurança integrados, que tem câmeras espalhadas por toda Londres. E também a gente tem mais 5 vilões, acredito eu, que estão espalhados pelo cenário. O jogo demora em torno aí de 20 horas para você zerar, não é uma campanha maçante, não é uma campanha chata, pelo contrário, ela flui muito bem e, cara, é uma lição para a própria Ubi, né? Engraçado, né? De como fazer um jogo modo campanha e deixar você livre para fazer as coisas se você quiser em Londres. Ou seja, eu quero zerar o jogo, mas eu não quero ficar 100 horas zerando um jogo. Ainda mais se a proposta não for de tanta variedade, que é o caso de Watch Dogs Legion, certo? A gente tem missões interessantes, mas a gente começa e sempre cria um agente e depois vai buscando outros agentes que a gente vai contratando, cada um com a sua habilidade e o seu equipamento específico. Eu recrutei num total de 9 agentes, certo? Dá pra você contratar até 20, né? Deixar 20 no seu plantel.
Cada agente tem uma especialização ou uma tarefa dentro do grupo, certo? E a gente vai tentar desmantelar esse sistema da Albion, CTOS e Bloom, ok? Pessoal, a história é simples, não tem tantas reviravoltas, mas tem algumas sim que me deixaram bastante animados ao final. Eu acho que não foi um grande final, mas foi o final mais decente dos últimos 3 jogos que eu joguei. E, cara, é assim, né? Quando você não vai fazer algo que seja gigantesco, no mínimo você deve fazer algo que flua bem. Por exemplo, tem gente que não quer ficar fazendo side quest pra ficar, sabe, upando pra ir pra missão principal. Tem gente que só quer jogar a missão, só quer se divertir, quer ver como é que é a história. E eu acho que o Watch Dogs Legion soube aproveitar bem isso. Apenas ele deixa muito largado essa questão, porque assim, eu quero contratar um novo agente, eu tenho que fazer a missão daquele agente. Isso deu uma quebrada de ritmo em alguns momentos, ainda bem que as missões são curtas, o que não deixa a coisa tão maçante. E agora vamos falar das coisas ruins, porque sim, temos coisas ruins dentro do jogo, normal, certo? E acho que a primeira coisa que eu vou falar que eu não gostei, ou que eu não venho gostando, é a criação de personagens. A gente tem que criar o primeiro agente e a gente não tem os personagens principais, a gente não tem uma característica, né? A gente faz a nossa gameplay em base do que a gente quer. Legal, bacana. Mas para todos os jogos da Ubi, porque se você pegar quase todos os jogos, os últimos jogos têm sido assim. Desapego de personagens principais para personagens que você cria. Isso tira um pouco a imersão da história e faz você não ter muita relevância. Pode estar com a gente que for. Cada um tem sua pequena sinopse ali, mas nada mais além do que isso. E está ajudando o grupo do DedSec. E cara, eu achei esquisito, né? Não ter os personagens principais. As DLCs são melhores que o game, certo? Melhores que o game, a versão standard. Mas é aquele negócio. A DLC do Aidan Pierce e do Ranch, que são personagens clássicos, né, do Watch Dogs, custa aí na sua média, quando está em promoção, R$87. Ela acaba custando até às vezes mais caro que o jogo base. Isso afasta um pouco o público de querer jogar o jogo pensando em jogar essa DLC. Eu mesmo já não quero jogar porque eu acho muito caro e eu acho que vai ser uma fração muito pequena. Eu acho que isso daí deveria estar integrado dentro do jogo como um bônus. Vender esse conteúdo a R$87 é um abuso. A tal microtransação, mas aí eu vou explicar em outro vídeo, certo? E outra questão também é assim: temos vários agentes com várias habilidades, cada um com seu equipamento, porém a gente tem uma falha terrível, que são as missões. Por mais que você mude de agente ou modo de abordagem daquela missão, é sempre a mesma coisa. É hackear um computador, um servidor, ligar as chaves, desativar um servidor, pegar um alvo. E só isso, não tem mais nada, cara. As atividades extras do jogo são bacanas, como jogar dardos, fazer corridas de trial. Eu gostei, são 3 atividades pelo menos das que eu peguei, que eu curti muito. Uma das que eu mais gostei, só que eu acabei não fazendo, que eu acabei esquecendo de fazer, foi as lutas clandestinas. Eu falo pra vocês que forem jogar o jogo, joguem essas lutas clandestinas. É muito divertido, lembra muito o Assassin's Creed Syndicate. E eu tô falando aqui com muita propriedade de alguém que pensou até em platinar o jogo. Eu pensei, mano, acho que eu vou platinar esse jogo. Mas eu falei, mano, tem tanto jogo pra eu jogar que pra eu ficar repetindo essas missões, yara, eu falei, não, melhor não. Deixa eu ter minha experiência normal e dedicar as platinas para as outras. Por exemplo, o Valhalla já tá, que é bem pior do que esse daqui é bem melhor que o Valhalla. Eu já tô faltando bem pouquinho, acho que é 8 troféus, então vale a pena. Esse daqui não, falta vários, que eu tenho que fazer as atividades que eu não fiz, eu segui mais dentro da história, certo? E outra coisa também que eu não curti, que eu acho que a Ubi tem que melhorar, né? Não só a questão, 2 questões, né? No caso, que ela tem que melhorar muito. Expressões faciais, ela tem essa geração para mudar essa história. Acho que as expressões faciais dos personagens é horrível. Em todos os jogos da Ubi eles não conseguem passar a emoção que a gente necessita. E outra coisa também é a questão dos veículos. Cara, se especializa melhor nisso. Cada gameplay
que tem carro dentro da Ubi, beleza, é um adicionamento a mais, não é que ela seja especialista. Ela pode melhorar, né, cara? Ela tem que tentar melhorar, entendeu? Eu acho que é uma obrigação dela. Se colocou, tenta fazer aquela experiência ser bacana na hora de dirigir uma moto, um carro. A cidade de Londres não ajudou muito, são ruas estreitas, ruas pequenas, então é complicado mesmo. E eu acho que também foi uma falha de escolha, porque assim, pô, a gente já tinha um Assassin's Creed em Londres praticamente, na Inglaterra, e aí a gente jogava lá Assassin's Creed, voltava, ia jogar Watch Dogs Legion, eu tava na Inglaterra de novo, só que em tempos modernos. Uma outra crítica, para adicionar essas outras críticas que eu falei, é a questão de assim, modernizar muito. Tinha muitos carros automotivos que não tinham passageiros. Então, tipo, vou roubar um carro. Não tinha ninguém dentro daquele carro, era só eu parar na frente, o carro parava e ia lá e entrava. Então traz aquela sensação de que você tá pegando um carro, tá furtando um carro. É muito esquisito. Tinha alguns que era tripulado e outros que não. Pelos erros, pelo acerto, mas pelo menos por ser um jogo mais leve, eu vou dar uma nota 7 para o Watch Dogs Legion, certo? Eu acho que ele chegou na média que convém pro jogo. Eu espero que vocês gostem desse jogo e gostem da minha análise. E um grande abraço e até a próxima. Fui!